chegar. Boa noite a todos. Pela intercessão de São Bento e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª reunião ordinária conjunta das comissões permanentes do ano 2021. Cumprimento os nobres presidentes, presidente da comissão, senhor presidente Antônio Cláudio Domingues, presidente da comissão de Serviços e Obras Públicas. Cumprimento o nosso vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Paulo Canto Ribeiro. Cumprimento também o presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, Jamilo Pereira César, em nome dos quais cumprimento todos os colegas aqui presentes, digníssimos membros das comissões permanentes desse legislativo. O primeiro projeto a ser alvo de análise das comissões permanentes é o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal 47/2021. Antes de passar a palavra ao nosso assessor jurídico, Lucas José Ribeiro, cumprimento a todos os internautas que nos acompanham através do Rádio Câmara Facebook nessa noite de hoje. Com a palavra, o senhor Lucas José Ribeiro, para que faça suas considerações referente ao projeto 47/2021. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores aqui presentes, os excelentíssimos presidentes das comissões permanentes e a todos que nos assistem. O projeto de lei 47, de 11 de agosto de 2021, trata de uma alteração das peças orçamentárias, a saber, ao Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual vigente, no valor de R$ 147.139,97. Na mensagem justificativa, a excelentíssima senhora prefeita municipal, Ana Catarina Martins Bonassi, assim dispõe. A presente reformulação das dotações orçamentárias tem o intuito de utilizar o excesso de arrecadação, abrindo um crédito adicional especial para a utilização dos recursos a serem recebidos pela Secretaria Municipal de Educação, proveniente do Plano de Ações Articuladas, PAR do FNDE. Salientando que já foi aberta a conta bancária para recebimento e os recursos serão repassados aos municípios após a licitação de acordo com a resolução número 3 de 2020. Foi devidamente realizada a consulta pública referente a esse projeto, juntamente com o projeto de lei 39, já inclusive sancionado em lei, no dia 23 de agosto de 2021, às 17 horas, onde puderam ser feitos os esclarecimentos por parte da contabilidade da Prefeitura Municipal, do setor técnico. Fora a necessidade de audiência pública exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela legislação municipal vigente, não há nenhum outro apontamento a ser feito com relação a esse projeto em trâmite. Então, o projeto ele é por escrutínio de maioria absoluta, em votação de processo nominal, passando pelas comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação, Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social e Finanças e Orçamento. Parecer favorável, senhor presidente. Aberta a palavra para os senhores vereadores, queiram fazer algum questionamento. Não havendo, iniciando a deliberação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, indaga o relator, vereador Paulo Cândido Ribeiro, qual o seu posicionamento. Boa noite a todos, companheiro. Tendo em vista a regularidade da proposição, voto pela aprovação da propositura em conformidade com a sua redação original, devidamente realizada a consulta pública, o voto é o voto do relator. Como vota o senhor vice-presidente, vereador José Roberto da Rosa? Acompanho o voto do relator. Como voto do senhor presidente? Acompanho o voto do relator. Passo a palavra ao excelentíssimo presidente da Comissão de Educação, Turismo e Assistência Social, vereador Jamilo Pereira César. Boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanha aí pelas redes sociais, a vereadores e vereadoras dessa casa. Tendo visto todo o exposto acerca da propositura, indago ao eminente relator da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, qual o posicionamento da relatoria? Boa noite a todos. Primeiramente, aos internautas, aos colegas de plenário, aos senhores funcionários
Ausente vícios a serem apontados, voto pela aprovação da propositura nos termos de sua redação original. Qual o posicionamento da senhora vice-presidente? Acompanho o voto do relator. Como voto, senhor presidente? Acompanho o voto do relator. Passo a presidência ao excelentíssimo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Paulo Cândido Ribeiro. Ribeiro. Na condição, só consertar que o nosso presidente da Comissão de Financiamento não pôde estar presente por outros motivos hoje. Nesse momento, o vereador Paulo Cândido Ribeiro fará, então, o seu parecer na condição de vice-presidente. Tendo em vista todo o exposto acerca da propositura, indago o eminente relator da Comissão de Finanças e Orçamento, qual o seu posicionamento da relatoria. Ausentes os vícios a serem apontados, tendo sido devidamente realizada a consulta pública, conforme determinação da Lei Orgânica Municipal, e feitos os esclarecimentos acerca das alterações das peças orçamentárias, eu voto para aprovação da propositura nos termos da sua redação original. Como vota o senhor vice-presidente? Acompanho o voto do relator. Senhores, neste momento vamos à análise das comissões permanentes acerca do projeto de lei número 48/2021. Aberta a palavra, senhor Lucas José Ribeiro, para que faça as suas considerações. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Dando sequência à ordem do dia da reunião das comissões permanentes, o projeto de lei 48, de 23 de agosto de 2021, ele cria o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e dá outras providências. O projeto de lei foi alvo de parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, meritório projeto de lei. Apesar disso, ele tem algumas falhas que necessitam ser retificadas. A princípio, a gente pode observar que os artigos, as unidades básicas de articulação dos artigos do projeto de lei suprimiram um artigo 3º, estão fora de numeração. Tem artigo 1º, 2º e do 2º vai para o 4º. Então a gente precisa renumerar as unidades básicas de articulação do caput dos artigos, né? No caso, o artigo 4º passa a ser artigo 3º e vai preenchendo essa falha e reordenando as demais unidades básicas. O 4º passa a 3º, o 5º passa a 4º, e assim por diante até chegar ao fim do projeto. O artigo 4º também ele se desdobra em 6 incisos. O inciso 1º, o inciso 2º, o inciso 3º, o inciso 4º, o inciso 5º e o 6º, que era para ser inciso 6º, ele vem repetindo a unidade de articulação do 5º. Então, tem 2 incisos 5º. Então, a gente também tem que fazer essa alteração para retificar esse vício de técnica legislativa. Fora essa questão dos vícios de técnica legislativa, não há nenhum outro vício que macule o projeto de lei. Ele passa por votação simples, em procedimento de votação simbólico, e passa pelo crivo das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação, e Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. Então, senhor presidente, fora a necessidade de retificação da técnica legislativa, não há nenhum outro apontamento. Está aberta a palavra, senhores vereadores, queiram fazer algum questionamento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Era só uma pergunta. Eu já tinha visto algumas criações de conselhos, alguns ficam meio específicos. E eu já tinha visto numa outra criação de conselhos, se aí já fala qual setor que vai ficar responsável por esse conselho. Na mensagem justificativa ou... A princípio, prevê 90 dias para a criação do regimento interno, que vai dispor também, dentre essa questão da composição e da vinculação. A composição do Conselho, um representante do Fundo Municipal de Solidariedade, um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, um representante da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, um representante da Secretaria Municipal de Educação, um representante da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico
e 5 representantes da sociedade civil. Então, ele tem representantes de diversas secretarias. No artigo 1º, fica criado o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, CMDM, órgão consultivo e deliberativo, instrumento de política pública municipal, de destinação e gerenciamento de receitas e meios para o desenvolvimento e a execução de ações voltadas à saúde, proteção e defesa das mulheres, bem como propor e executar políticas destinadas a assegurar à mulher participação e conhecimento de seus direitos como cidadãs. Ele dispõe da competência, mas não cita vínculo específico a nenhuma secretaria. Com certeza é a área social e turismo que está colocada aí. Pela nomeação. A nomeação passa por diversas áreas, né? No caso. Mas o conselho em si, ele é um órgão independente, né? É um ente independente, porque ele se forma de forma paritária, com metade dos membros governamentais e metade da sociedade civil. É isso que eu entendi. Exatamente. Tá certo? Será totalmente excluso de qualquer das áreas de assistência social, o que quer que seja. Só que vai ter representantes da área social dentro da diretoria, digamos, desse jeito, né? Sim, envolve várias áreas. É um conselho que vai misturar, de fato, várias áreas. Fundo Municipal de Solidariedade, que daí também tem vínculo com a área social, e com a Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria Municipal de Saúde, mesmo pelas atribuições dele, né, promoção dos interesses das mulheres, né? Então, da Educação também. Então, ele é multidisciplinar. Mais algum vereador tem um questionamento? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, colega de plenário, aquele que nos acompanha também através da Rádio Câmara e Facebook. Uma boa noite. É só uma questão, além de estar esses artigos fora de posicionamento, digamos assim, ele está apto para ser votado, doutor, na segunda-feira? Sim. A retificação que se faz necessária pode ser feita pela Comissão de Constituição e Justiça. Vício de técnica legislativa, dá para consertar por aqui. Beleza, então. Obrigado. Mais algum dos senhores vereadores tem algum questionamento? Não havendo, iniciando a deliberação da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, indago ao relator, vereador Paulo Cândido Ribeiro, qual o seu posicionamento? Tendo em vista a existência de vício técnico e legislativo, voto pela aprovação da propositura em conformidade com o substitutivo que visa regularidade à proposição. A proposição é o voto do relator. Como vota o senhor vice-presidente, vereador José Roberto da Rosa? Acompanho o voto do relator. Como voto, senhor presidente? Acompanho o voto do relator. Passo a presidência ao senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, vereador Janilo Pereira César. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Indago o eminente relator da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, qual o posicionamento da relatoria? Ausente vícios a serem apontados, voto pela aprovação da propositura nos termos da emenda apresentada que buscou sanar erros da técnica legislativa, ressaltando que a proposição é de relevante interesse social, visando promover os interesses de nossas sambentistas. Como vota a senhora vice-presidente? Acompanho o voto do relator. Como vota o senhor presidente? Acompanho o voto do relator. Continuando os trabalhos, iniciaremos a análise do projeto de lei de autoria do Legislativo Municipal, de número 009/2021. Passo a palavra ao senhor Lucas José Ribeiro para que faça suas considerações. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. O projeto de lei 09, de 23 de junho de 2021, é projeto de autoria do Legislativo Municipal, dos vereadores José Roberto da Rosa, Roberto de Medeiros Mendes e Paulo Cândido Ribeiro. O projeto de lei ele foi lido durante a 12ª sessão ordinária e passou já pelo crivo dessas comissões permanentes e pelo crivo da Procuradoria Jurídica. Como todos os projetos que afetam a questão de nomeação de vias e próprios, foi solicitado, baixado pela presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o excelentíssimo senhor vereador Rogério,
a juntada por parte da Prefeitura daqueles documentos faltantes que a gente costuma ver aqui em projetos dessa área, que é a certidão da Prefeitura justificando, se manifestando com relação ao preenchimento dos requisitos legais e técnicos para caracterização de via pública, e acerca daquela via, daquele próprio integrar ou não o patrimônio do município, seja de forma formal, com matrícula em nome do município de São Bento do Sapucaí, ou seja por domínio público informal. Foi feito isso através do ofício número 141 de 2021, solicitando parecer técnico e se a via integrava ou não, formal ou informalmente, o patrimônio do município. A excelentíssima senhora prefeita respondeu no dia 30 de agosto de 2021, 31 de agosto de 2021, através do ofício 509-GP, encaminhando manifestações das áreas competentes da Prefeitura Municipal. O memorando interno da Engenharia número 2021/107, de autoria do engenheiro civil Manuel da Costa Lisboa Neto, faz algumas considerações e, em síntese, ele aponta que para a via pública ela não atende para a rua, ela não atende à medida. Eu vou fazer a leitura breve. Senhora secretária, em atenção ao memorando número 19/21, SEC, de 12 de agosto de 2021, que solicita o parecer desse departamento quanto ao projeto de lei supracitado, se a via segue os requisitos legais e técnicos para a caracterização, informamos que, após visita ao local, 1. Conforme o plano diretor, lei complementar número 1841, a Rua da Paz seria uma travessa entre o CDHU-C e o CDHU-B, na zona urbana, ZEIS. Essa travessa já está consolidada e com toda a infraestrutura básica disponibilizada, apesar das larguras inicial e final serem um pouco inferiores ao exigido pelo plano diretor, que exige 10 metros no mínimo. Entretanto, no seu monto mediano, a altura é de apenas 3,85 metros, com postes e degraus, que descaracteriza a rua como tal, uma vez que não possibilitará o trânsito de veículos. 4. A criação desta rua pouco contribuirá para melhorar o trânsito na região, já que já é servida por outras ruas laterais. Ao contrário, seria um ponto mais de atenção aos motoristas, pedestres, sendo provavelmente necessária a implantação de placas de sinalização com relação a lombadas e meio-fios ao longo da curvatura. A rua ela reduz num determinado trecho. Ante o exposto, o parecer é contrário à denominação de rua, sugerindo que a rua seja denominada travessa, que é um termo que ainda não é disciplinado por lei municipal. Também poderia se chamar calçadão da Paz e lotar com mobiliário urbano, tornando um ponto de lazer atrativo para os moradores. Para tanto, se fará necessário impedir o tráfego de motocicleta que trafegam em velocidade, podendo causar acidentes. Essa assessoria, depois de receber esse parecer, né, do engenheiro, entrou em contato com os autores, né, e com o vereador José Roberto da Rosa, que manifestou interesse, então, de fazer a emenda para atender esse requisito, para que se chame Travessa da Paz, e não Rua da Paz. Aí, alterando o artigo 1º para Travessa da Paz, ele cumpre os requisitos legais. A ilustríssima senhora Simone Tarcísio Ribeiro da Silva, gestora de patrimônio da Prefeitura, declarou que há existência de escritura de doação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo no setor de patrimônio. Então, a via ela integra o patrimônio municipal, então, retificados todos os apontamentos feitos pela Procuradoria Jurídica da Casa. A única necessidade que existe é a retificação do caput do artigo 1º da lei, do projeto de lei, para que ao invés de Rua da Paz, passe a se chamar Travessa da Paz. O projeto de lei, como todos dessa seara, ele tramita pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e pela Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. É um projeto de escrutínio por maioria absoluta e em votação nominal. Como é Rua da Paz, não há necessidade de juntada de atestado de óbito, tampouco de biografia, porque não trata de homenagem à pessoa
falecida. Só isso, senhor presidente. Está aberta a palavra, senhores vereadores. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador. Nós já discutimos aqui, eu acho que no início do ano, quando eu comecei os meus trabalhos, os nossos trabalhos, a gente discutiu muito em referência a nome de rua, a estrada municipal. Nós precisamos pedir para a Prefeitura Municipal que ela defina, dê outras definições para que a gente possa utilizar aqui dentro. Porque a própria Prefeitura, ela dá 4 ou 5 casos só para a gente, e dentro desses 4 ou 5, acontece uma dessa, porque é uma travessa lá. Não é uma rua, é uma travessa, e além disso ainda é necessário que se coloque uns postinhos fechando a área exatamente para que não ocorra movimento de moto e carro no local, tá certo? Mas a gente precisava pedir para a Prefeitura, sim, uma análise em referência a quando se der nomes de rua, ser uma travessa, ser uma rua sem saída, ao invés de uma estrada municipal que a gente usou muito aqui no passado, certo? E isso por lei da própria Prefeitura Municipal, né? Tá certo? É isso que eu tinha para dizer. Inclusive, senhor vereador, há um outro projeto que chegou resposta dessa mesma espécie, em que o engenheiro da prefeitura ele sugere que seja alterada a nomeação para servidão. Mas aí já não é possível, porque as servidões em si, como matéria de direito real, elas só podem ser instituídas, seja por alteração do cadastro imobiliário, no cartório de registro de imóveis, ou por decisão judicial, né, que é o que acontece quando determinada pessoa embaraça a posse de uma servidão já antiga e tudo mais. Então a Câmara não poderia alterar esse nome para servidão. O que já foi até conversado com o presidente da Casa, e de agendar uma reunião entre a Prefeitura, o setor técnico-jurídico da Prefeitura e o setor técnico-jurídico da Câmara, para a gente conversar com relação a isso. Pois tem uma recomendação do promotor de justiça do ano de 2020 ou de 2019, em que os vereadores mais antigos, os reeleitos aqui, o vereador Altino, o vereador Paulo Cândido Ribeiro, foram, inclusive, eu estive presente também nessa reunião com o Dr. Salomão, com relação a esses nomes de vias. E a partir dessa reunião, que a Procuradoria Jurídica da Casa e os vereadores, as comissões permanentes, passaram a se acautelar de uma forma mais abrangente com relação a essas alterações, essas nomeações. Inclusive, o promotor fez suas próprias recomendações e ventilou, inclusive, que a nomeação desenfreada de vias públicas poderia caracterizar a improbidade administrativa, e orientou a Câmara e ao Executivo também, porque a orientação foi para os dois, foi tanto para o Poder Legislativo quanto para o Poder Executivo, que tomassem um pouco mais de cautela, por uma vez que foram aprovadas algumas leis que foram alvos de ações diretas de inconstitucionalidade. Então, essa questão ainda está um pouco turva. Na realidade, a gente precisa sentar, conversar, encontrar um denominador comum ali, de forma que possibilite a nomeação das vias públicas, mas que também não afronte a legislação vigente e faça de uma maneira juridicamente segura. Palavra, vereador Paulo Cândido Ribeiro. Peço palavras? Com a palavra. Então, até é difícil da gente fazer um comentário, mas tem que fazer. Vem as questões sobre as denominações de rua. Muito para a gente, é até interessante, a prefeita, hoje, ela não quer assumir o problema. Ela quer que a Câmara assume e muitas das vezes nós estamos barrados pela própria Procuradoria, que em acordo com a própria Justiça, Ministério Público. Mas a questão, para nós, é muito mais interessante. Qual que é? É o domínio público. A partir do momento que tem o domínio público, ela fala, nós precisamos do quê? O que a Câmara precisa? Ela mandando para a Câmara que essa rua tem domínio público. Como que é o domínio público? O cidadão tem lá a conta de luz,
ele chega com o veículo na casa dele, ele tem o carnê de IPTU e tem muitas das ruas já tem as benfeitorias. Então é um domínio público, né? Agora, nós não podemos aceitar, o engenheiro vem aqui, ele fala, ele dá a declaração dele que não pode, e aí o que fala? Aí o parlamento fica neutro, né? Porque uma canetada do engenheiro vale mais do que uma voz do parlamento. Eu acho que aí está faltando o quê? Está faltando o diálogo. Eu já falei com o prefeito sobre essas questões. Tem diversos nomes de rua para a gente aqui, né? Tem dono de imobiliário que está precisando, tem construtor que está precisando, tem cidadão que precisa vender um lote, não consegue vender, tem um outro cidadão que precisa melhorar as condições dele, a propriedade dele, e não tem condições. Aí, de repente, a prefeitura usa aquele espaço todos os dias e não pode atestar como um domínio público. Então, acho que está faltando diálogo. Nós precisamos, eu já falei com a prefeita nesse sentido, já falei com o presidente da casa, agora eu peço ao presidente da comissão que marque uma reunião com a prefeita Ana, para a gente, junto com o procurador, né, nós vereadores, o procurador, né, o procurador da casa, o procurador da prefeitura, o advogado da prefeitura, né, para a gente definir. A gente não pode ficar sem uma definição, né? O município está crescendo, todo mundo quer uma benfeitoria, né? Todo mundo quer que chegue água, quer que chegue a luz, quer que chegue o carteiro, quer que chegue... Aí nós não podemos fazer uma denominação, porque a primeira coisa que a Sabesp exige é uma denominação de rua. O carteiro precisa da denominação de rua, precisa do número do emplacamento, né? Então, e nós ficamos amarrados em pequenas coisas, em pequenos detalhes. É só isso. Muito obrigado. Vou acatar o pedido do vereador e vão abranger que a gente tem também a questão do plano diretor, né? Então é importante a gente, o senhor registrar tudo isso, mais a inclusão, que essa reunião tem que ter o pessoal do conselho do plano diretor também, né? Porque há ruas que já existem, já foi citado nessa casa, já paga IPTU, só a metragem dela é 5 metros e não pode ser denominada porque o plano diretor fala que é 7. Sendo que já tem gente que mora lá, já paga, então aí cai na questão colocada do vereador a respeito do domínio público municipal. Mais algum dos seus vereadores tem algum comentário a fazer? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Então, eu acho que até uma preocupação do Poder Executivo com a denominação desenfreada dos pedidos de municipalização das ruas, mas precisa ser analisado. Já o caso aí dessa indicação da gente, da denominação lá da Rua ou Travessa da Paz, lá já está feito, né, a pavimentação, quer dizer que não vai representar, eu acho que despesa alguma para o Executivo, né? Então, acho que é coisa de se analisar. E no caso das outras denominação de bairro, a gente precisa analisar, porque a gente tem aí já um plano de extensão do IPTU aí os bairros aí, né? E eu acho que é necessidade de ter a denominação das ruas, né, para que sejam implantados os IPTUs, né? Então, acho que é uma coisa que a gente está tentando colaborar com o Executivo. Então, a gente conta com essa compreensão aí do nosso Poder Executivo para que possa, né, nos ajudar a que o município possa ter um desenvolvimento melhor, né? É tudo que eu tenho para essa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Senhores vereadores, eu vou iniciar a deliberação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, indagando o vereador Paulo Cândido Ribeiro qual o seu posicionamento. Tendo em vista os apontamentos do setor técnico do Executivo Municipal para retificar a nomeação, o próprio para o atendimento à legislação vigente, o voto pela aprovação da propositura em conformidade com o substitutivo apresentado para retificar a nomeação contida no artigo 1º da proposição é o voto do relator, destacando que foi devidamente juntada a documentação apontada. Como voto, senhor vice-presidente, vereador José Roberto da Rosa? Acompanho o voto do relator. Como voto, senhor presidente? Acompanho o voto do relator.
Passa a presidência, cientista presidente da Comissão de Educação, Saúde e Turismo e Assistente Social, vereador Jamilo Pereira César. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Tendo em vista todo o exposto acerca da propositura, indago o eminente relator da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistente Social, qual o posicionamento da relatoria? Ausentes os vícios a serem apontados, voto pela aprovação da propositura nos termos da emenda apresentada, que buscou alterar a redação do artigo 1º da proposição. Como vota a senhora vice-presidente? Acompanho o voto do relator. Como vota o senhor presidente? Acompanho o voto do relator. Continuando os trabalhos, iniciaremos a análise do projeto de lei de autoria do Legislativo Municipal, número 011/2021. Passo a palavra ao assessor jurídico das comissões permanentes, senhor Lucas José Ribeiro, para que faça suas considerações. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Projeto de Lei 11 de 2021, de 18 de agosto de 2021, de autoria da vereadora Tainara Cristina Pereira, membro do Legislativo. Trata de denominação de via pública no bairro do Paial Grande, de Estrada Municipal Argino Olímpio dos Santos. Como já vem sendo debatido no projeto de lei anterior, essa propositura em si, como todas as outras, necessita da juntada de alguns documentos. Foi devidamente acostado ao projeto a biografia e o atestado de óbito. Então, está suprida essa necessidade. Mas ainda há a necessidade da juntada da declaração do setor competente de preenchimento dos requisitos para a caracterização de via pública e também sobre a questão do domínio público. Senhor presidente, se o senhor me permitir, o procurador jurídico dessa casa, Dr. William Francisco Teixeira, nesse projeto em específico, ele trouxe no parecer da Procuradoria, o parecer jurídico número 68 de 2021, ele trouxe a reprodução integral da recomendação do Ministério Público da comarca, uma vez que na própria reunião itinerante que a prefeita fez, houve o levantamento dessa questão com relação à Câmara exigir essa documentação, não conseguir a documentação. Essas duas documentações, na realidade, né, que uma é o preenchimento dos requisitos legais e técnicos, que geralmente fica envolto na questão da dimensão da via, largura, cul-de-sac, essa questão, né? E a outra é o domínio público, como foi devidamente levantado pelo vereador Paulo Cândido Ribeiro, para a gente não denominar e tentar dar maquiar, na realidade, porque a denominação não reconhece nada como público, ela só dá nome, de fato. Mas aí o procurador trouxe essa recomendação na íntegra. Vou proceder à leitura, com a sua permissão, senhor presidente. Então, o Ministério Público do Estado de São Paulo, representado pelo promotor de justiça de São Bento de Sapucaí, vem no exercício das suas atribuições constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no artigo 129 da Constituição Federal, artigos 25, 26 e 27 da Lei Federal nº 8625, de 12 de fevereiro de 1993, artigo 103 da Lei Complementar Estadual 784 de 93, apresentar as seguintes considerações para, ao final, pedir recomendação. Considerando que o Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis, Constituição Federal de 88, artigo 127. Considerando também ser função institucional do Ministério Público, entre outras, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, Constituição Federal 129, inciso 2 e 3, considerando que, como defensor da ordem jurídica dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar na defesa dos princípios constitucionais da administração pública, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, dentre os quais os da legalidade, da publicidade, da eficiência e ainda da probidade administrativa. Considerando que a denominação de logradouros e de próprios é matéria de interesse local, de acordo com a Constituição Federal, artigo 30, item 1, dispondo assim os municípios de ampla competência para regulamentá-la, pois foram dotados de autonomia administrativa e legislativa.
considerando que a Câmara Municipal incumbem as funções legislativas e ao prefeito as executivas, e entre esses poderes locais não há subordinação administrativa ou política, mas simples entrosamento de funções e de atividade político-administrativa, considerando a nomenclatura de logradouros públicos que constitui elemento de sinalização urbana, tem por finalidade precípua a orientação da população, que a competência para legislar sobre nomes e bens integrantes do município municipal é concorrente, ou seja, tanto pode partir do legislativo quanto do executivo. Que a edição de lei formal para a denominação de logradouros espaço exige que a área efetivamente integre o patrimônio público municipal. Que o domínio do imóvel somente se comprova pelo registro imobiliário. E, por fim, considerando as prerrogativas conferidas ao Ministério Público para expedir recomendações, no exercício da defesa dos valores, interesses e direitos da coletividade, visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito dos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para adoção das medidas cabíveis, resolve recomendar ao prefeito, ao vice-prefeito, aos vereadores da Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí, nos termos do artigo 27, parágrafo único, inciso 4 da Lei Federal número 8625 de 93, que doravante qualquer projeto de lei cuja matéria seja a denominação de logradouros e espaços públicos, incluindo-se os que porventura se encontrem em tramitação, seja devidamente instruído com a certidão do registro imobiliário comprovando que o imóvel mira o patrimônio público municipal. O Ministério Público adverte que a presente recomendação da ciência e constitui em mora os destinatários quanto às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar no manejo de todas as medidas e ações judiciais cabíveis contra os que os que se mantiverem inertes. Nesse passo, com fundamento no artigo 26.1b da Lei 8625 de 93, artigo 104.1b da Lei Complementar Estadual 734 de 93, requisita-se, desde logo, que informem até 10 dias se acatará ou não a recomendação, apresentando em qualquer hipótese negativa os respectivos fundamentos. Em caso de acatamento dessa recomendação, deverão, no mesmo prazo, informar quais medidas serão adotadas em relação aos projetos em tramitação. Foi feita essa recomendação e, após essa recomendação, que a Câmara Municipal procurou o promotor de justiça e agendou a reunião, em que foi conversado porque a maioria das vias não tem um instrumento de registro em si, né? Aí, a partir de então, o procurador vem fazendo esses apontamentos. E, nesse caso, não diferente dos outros, a gente precisa notificar, senhor presidente, a prefeitura para a juntada dessas duas questões, para depois poder voltar à pauta das comissões. É só isso. O Ministério Público faz uma recomendação, né? Porque ele mesmo fala que a autonomia do Executivo e Legislativo. Então, ele não impõe o Ministério Público, segundo a colocação que foi lida agora ainda há pouco. E a questão citada pelo vereador o Executivo pode, sim, ter autonomia, conforme citado, de saber se uma rua lá tem domínio público ou não. Então, isso, vamos trabalhar em cima dessa tese. É uma declaração, senhor presidente. É simplesmente uma declaração dizendo que lá é um domínio público. Agora, o senhor veja bem, essa rua que a colega vereadora apresentou, essa rua é uma rua centenária. Ela tem lá 100 anos. Né? Então, como é que já é de nítido e notório de domínio público, né? A gente conhece, graças a Deus, o município, e a gente conhece as pessoas, conhece por nome. Agora, nós não temos, o município, ele não tem como ele ter uma escritura de uma rua, porque hoje quem que vai fazer doação? Não tem como fazer doação. Elas têm que ir lá, fazer um processinho lá, dizendo, aquela rua lá tem 100 anos, quem que é? Lá o seu Manuel da Gino, mora lá em cima, tem quantos anos o senhor mora aqui? Pega um atestado dele lá, mora aqui há 50, 60, 70 anos. E outras, né? Pega um talão de energia, ajuda a comprovar, aqui na cidade que tem lá o IPTU, ajuda a comprovar, é o domínio público. Agora, tá aí, é uma recomendação que ele fez,
tanto o executivo como o legislativo pode apresentar o projeto de lei, né? Então, cabe aí. E ele foi curto e grosso conosco lá, né? O assessor lá, ele sabe. E ele ainda falou, se o senhor começar a insistir, eu vou meter uma ação de improbidade administrativa em cima do senhor. Então, porque eu questionei naquele dia, até então, o engenheiro, ele pode fazer fazer um projeto, ele fez o projeto, o engenheiro fez o projeto, aprovou o projeto sem o nome de rua. Aí, de repente, aí é onde que eu falei para ele que cai em contradição. Aí, de repente, e é na estrada do Paiol, aí a Sabesp exige a guia, para dar uma guia, a prefeitura, para dar uma guia de emplacamento para a Sabesp, precisa de um nome de rua. Aí não tem nome de rua. A casa está pronta, aí não pode colocar água. Aí fica inviável para o município. Nem água e nem energia, né? Porque a Eletro também cobra. A Eletro não exigia, mas agora está exigindo. Está exigindo então, agora. Você veja bem, quebra as pernas. Como é que o município vai crescer, como é que a cidade vai crescer e as pessoas. Aí você fica parado numa denominação. Acho que a colocação do Ministério Público, que recomendou tudo dentro da lei, é tudo correto, ele coloca os parâmetros, ele fala que tem um abaixo assinado, o projeto de lei tem um abaixo assinado. Ele pede que tenha autoria de um projeto que tenha a pessoa que faleceu, o ente querido, que é o nome. As pessoas estão recomendando, através de assinatura, que querem o nome daquela pessoa no bairro. Então, em momento algum, o Ministério Público se opôs a essa questão, do meu ponto de vista. Desculpa. Até então, vamos marcar uma visita, né, a Santo Antônio do Pinhal, para a gente ver como que funciona lá, porque a mesma comarca aqui é a mesma comarca de lá. Para a gente ver na Câmara de Santo Antônio como que é feita a denominação. Porque lá, a maioria dos bairros já é tudo denominado e sempre está tendo denominação. Então, não precisa ver com os vereadores lá, com o presidente da Câmara, né, até com a assessoria jurídica. A comarca é a mesma. A palavra, vereador Zé Roberto da Rocha. Então, senhor presidente, eu acho também que precisa ser analisado, inclusive essa rua lá, do Paiol de autoria da nobre colega aí, é meu tio, essa pessoa, sabe? Tio Argino lá. Essa rua, desde que eu conheço por gente, que hoje tem mais de 5 anos, já existia lá, e a gente sabe que hoje a maioria dos domicílios lá tem energia elétrica, né? Então depende da entrada do pessoal da Electro lá, né? Então acho que já a gente tem que analisar por aí fora. Então quer dizer que se a rua não tem domínio público, eu acho que não, no caso a Electro, já que é uma empresa do Estado de São Paulo, não teria assim o direito de estar entrando lá. Então a gente precisa analisar esse aspecto e ver se a gente consegue regularizar esse tipo dessas ruas, né, para beneficiar os moradores ali e ter a dignidade, né, de seu bairro ali denominado, né. Então acho que é uma coisa muito importante isso aí. Então a gente vai tomar as providências necessárias, nós vamos trabalhar no campo legislativo e recomendar ao executivo essas questões que estão sendo abordadas no plenário. E uma esfera que o executivo agora, conhecedor, sabedor dessa situação, vai emitir o parecer através dele para nós. E diante da situação, então, tendo em vista a necessidade de comunicação com o executivo, baixe o projeto em diligência. Continuando os trabalhos, iniciaremos a análise do projeto de lei de autoria legislativa, também número 12/2021, onde o Dr. Lucas José Ribeiro vai fazer as considerações. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra. Sem alongar demasiadamente, senhor presidente, trata de denominação de praça municipal. Projeto de lei 12 de 25 de agosto de 2021. O projeto de lei, ele demanda a juntada, como ele presta homenagem póstuma ao senhor Antônio Marcondes Barbosa, Patrônio Galdino, de algumas documentações. Dentre elas, o atestado de óbito, né, a biografia foi juntada no dia de hoje, pelo vereador autor Paulo Cândido Ribeiro, juntamente com o senhor Fofim, e necessita também da juntada do parecer manifestando se o local é ou não de domínio público. E a certidão, pelo fato de prestar homenagem, de que essa homenagem é inaugural no município, que não existe outra idêntica. Então, da mesma forma, precisa da juntada dessa documentação, senhor presidente. É só isso. Está aberta a palavra, senhores vereadores.
é na mesma situação, né? Agradecer aí também os procuradores jurídicos da nossa casa aí, também o doutor Francisco William Teixeira, né, que vem nos trazer aí, nessa noite de hoje, a explanação da promotoria, que a promotoria, o Ministério Público, ela colocou que não pode isso, não pode aquilo, mas deu o norte. Está dando o norte no parecer da promotoria, que isso é entre executivo e legislativo. Então, nós estamos fazendo nossa parte e tenho certeza que o executivo também vai fazer a dele. Tendo em vista a necessidade de comunicação também com o executivo, baixe esse projeto em diligência. Agradecer a todos que nos acompanharam até este momento, nessa noite de hoje, da 14ª reunião ordinária conjunta das comissões permanentes do ano 2021, a todos os internautas que nos acompanharam, a todos os senhores vereadores presentes, e está encerrada a presente sessão. Eu vou só alterar, gente, para constar o